pedacinho da escola dominical, eu ia pregar sobre outra coisa. Mas aí apareceu o meu nome, Águas Amargas, Mara. E aí o Senhor me fez lembrar toda a trajetória da minha vida e como Ele mudou meu nome. Então eu resolvi trazer hoje uma mensagem que fala sobre o meu discípulo favorito, porque eu sou muito parecida com ele. Quando eu chegar lá no céu, primeiro eu quero ver Jesus, mas depois eu quero encontrar com Pedro, porque nós somos muito parecidos. E hoje eu queria falar um pouco sobre ele, sobre a trajetória dele. E aí nós vamos aprender um pouco também com os erros dele. E nós vamos perceber que um discípulo, ele não nasce pronto, não nasce feito. Eles são moldados por Deus. Eles são moldados por Jesus. Eles ouvem a chamada pessoal de Jesus e seguem com perseverança. Mas nem sempre eles são aquelas pessoas que acertam. Às vezes eles cometem erros terríveis e marcam a vida, assim como eu e Pedro, que marcam a vida da gente. Mas nós vamos ver na trajetória de Pedro que Deus em seguida, com o amor e a misericórdia dele, ele nos levanta de novo. Então eu vou ler Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro é sem dúvida um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. O livro de Atos é dividido entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Pedro é aquele que negou Jesus, 3 vezes antes que o galo cante. Um homem inicialmente rude e de temperamento impulsivo. Pedro foi chamado por Jesus e passou por uma profunda transformação, como eu ainda estou passando. Pedro se transformou numa das colunas da igreja, como nós vamos ver ao longo dessa mensagem. O seu nome inicial era Simão. Esse era o nome que os pais deram a ele, assim como meus pais me deram o nome de Mara, que para o meu pai era mulher, mas na Bíblia, em hebraico, significa amargura. E o nome que a gente dá aos filhos tem um peso muito grande. Quando a gente escolhe um nome, quando eu comecei a ler a Bíblia, esse nome pesava muito em cima de mim. Quando eu lembrava que o meu nome significava amargura, apesar da alegria do meu pai, que em árabe Amará significa mulher, ele achava que eu estava me dando o nome de mulher, mas esse nome sempre pesou muito. E o nome inicial dele, esse era o nome que os pais deram. E ao que parece, a forma grega do nome hebraico, Simeão, significa ouvindo, nome muito comum à época. Mais tarde, Jesus mudaria o nome de Simão para Pedro, como um dia Jesus também teve um encontro pessoal comigo e mudou o meu nome. Porque ele sabia que esse nome pesava muito nas minhas costas. Assim como Pedro, o meu temperamento sempre foi muito impulsivo. Eu era uma sanguínea incorrigível. Daquelas pessoas que ninguém faz festa sem ela. Daquelas pessoas que primeiro faz e depois pensa. Mas esse nome pesava muito. E um dia eu tive um encontro pessoal com Jesus. E Jesus fez como fez com Pedro. Mudou o meu nome. E Cefas também significa rocha. Pedro era filho de Jonas, um pescador que vivia lá na região da Galileia. E assim como seu pai, Pedro era pescador, uma profissão que geralmente exercia com seu irmão André. E também com outros 2 irmãos, Tiago e João. Está lá em Mateus 4. Pedro era casado. E sua mulher, ao que tudo indica, o acompanhava em seu ministério. 1 Coríntios 9:5. E ele era natural de Betsaida.
Pedro nasceu na aldeia de Betsaida, na Galileia. A Galileia fica na parte norte da Palestina. E na época dos Macabeus, a influência dos gentios sobre os judeus se tornou tão intensa que eles foram empurrados para o sul. E então eles permaneceram lá por meio século. Assim, a Galileia teve que ser colonizada, e esse fato, juntamente com a diversidade da população, contribuía para o desprezo dos judeus para com os galileus. É interessante o fato de Isaías falar de Galileia dos gentios. Simão tinha contato permanente com os gentios. Pedro não frequentou a academia rabínica e não teve educação formal na lei judaica. Por isso, ele era considerado um homem indouto ou sem letras. Pedro aprendeu durante 3 anos com Jesus. Os filhos de Jonas, André e Pedro, trabalhavam na pescaria com o pai. E embora tudo leva a crer que Simão tinha o seu barco próprio, ao contrário do que se pensa, a pesca era um dos negócios mais rentáveis daqueles dias. Possuir barcos e redes não era para pobrezinhos. Eles eram considerados pessoas de classe média e possuíam as suas casas próprias e viviam bem para os padrões da época. A pesca era uma importante profissão naqueles dias, então Pedro não era um pobre coitado, ele tinha um barco próprio. A primeira vez que ele aparece no cenário bíblico, ele é encontrado lançando a rede, juntamente com seu irmão André, e mais 2 companheiros, os irmãos Tiago e João, lá no mar da Galileia. Aquele dia seria um dia comum na vida deles, mas ele encontrou com Jesus. E Simão deixaria de pescar peixes para pescar homens. A Bíblia fala de 3 encontros entre Simão e Jesus, mas o último deles foi um encontro definitivo. Mateus conta sobre um encontro. Simão e André estavam lançando redes ao mar, quando Jesus apareceu andando na praia junto ao mar da Galileia. E vendo-os disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. No Evangelho de Lucas, nós vemos que Simão e os outros, eles voltaram à pesca e houve um outro encontro decisivo de Jesus com eles. Lucas diz que Simão e seus companheiros pescaram durante toda a noite, mas eles não conseguiram pegar nada, não pegaram peixe nenhum. Eles retornaram mais cedo à praia e viram Jesus ensinando uma grande multidão. Jesus então entra no barco de Simão e em seguida Jesus pediu a Simão que ele se afastasse um pouco da margem. E assentando-se continuou a ensinar a multidão. Simão então ouviu o que Jesus disse. E após a pregação de Jesus manda que Simão volte para o mar alto e novamente lance as redes. Um Simão frustrado com os resultados da noite anterior, cedeu ao que Jesus pediu e lançou a rede. O resultado, todos já sabem, é aquela multidão tão grande de peixes que a rede quase se rompia. E a Bíblia diz também que eles quase naufragaram. O espanto então se apoderou dele, e então ele se prostrou aos pés de Jesus, como todo sanguíneo. O sanguíneo é muito emotivo, eu entendo bem disso. O sanguíneo, hoje não mais, mas o sanguíneo, ele é super emotivo. Por qualquer coisa, ele se prostra, ele jura amor eterno, ele está sempre pronto a se envolver com as pessoas. E um Simão espantado, é nesse momento que acontece a chamada específica de Pedro. E Jesus diz para ele: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Primeira chamada de Pedro foi para pescar homens. Pedro precisou de um sinal para compreender que ele tinha que seguir a Cristo. Não foi suficiente aquele encontro em Betânia. Pedro mostra-se como um típico representante dos crentes da circuncisão. Porque
Como bom judeu, ele se movia através de sinais. Está lá em 1 Coríntios 1, 22. Diante do sinal, então Pedro, do sinal da multiplicação, daquela grande milagre dos peixes, ele se rendeu ao Senhor Jesus, o que não foi algo fácil para um homem como Pedro, um judeu. Mais tarde, Pedro foi chamado por Jesus para fazer parte do seu círculo íntimo, juntamente com Tiago e João. E esse trio presenciou os momentos mais gloriosos do ministério de Jesus, com a ressurreição da filha de Jairo, só os três, a transfiguração no monte, a agonia de Jesus no Getsêmani, além de que seriam chamados por Paulo de as colunas da igreja. Eles três foram chamados por Paulo de colunas da igreja, está lá em Gálatas 2,9. Jesus mudou o nome de Simão. Simão era a abreviatura de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó, cujo temperamento impulsivo foi reprovado e censurado por seu pai. Está lá em Gênesis 34. Então as coisas não são à toa. O nome de Simão vem de Simeão. E aquele filho de Jacó, esse nome foi dado a ele porque ele era impulsivo. E foi um homem reprovado e censurado por seu pai Jacó. Você pode ler em Gênesis 34 e Gênesis 49. E Jesus, sabendo da necessidade de transformação de Pedro, de Simão, mudou logo o nome de Simeão para Pedro, do grego Cefas. E isso foi o ponto de partida para uma profunda transformação no caráter e no temperamento de Pedro. A troca de nome representou uma transformação que aos poucos seria efetuada no seu ser mais profundo. Muitas vezes nós queremos que Deus nos transforme do dia para a noite. Jesus mudou o nome de Pedro, mas ele foi sendo transformado ao longo do seu ministério. Ele precisou ter 3 encontros com Jesus, 3 encontros muito poderosos, para que ele verdadeiramente começasse a mudar. Ele era um homem impulsivo, um homem emotivo, um homem que fazia as coisas só por impulso, só pelo coração. E a Bíblia diz que a nossa fé, Paulo nos ensina que a nossa fé, ela tem que ser com o intelecto. Nós não podemos continuar naqueles grandes encontros, cheios de emoção, prometendo um monte de coisa, chorando, e no dia seguinte voltarmos para a nossa vidinha de sempre. Mas o que seria a troca de nome, a mudança de nome naqueles tempos? Por que Jesus fez isso? Para nós, nos tempos modernos, não passa de um título pessoal que serve para nos identificar nos dias de hoje. Mas esse não era o caso da Bíblia. O conceito de nome era ao mesmo tempo profundo e claramente concebido. Quer ver uns exemplos? Exemplo, as circunstâncias do nascimento. Benoni ou Benjamim, com dores de parto te trouxe a vida. Josué significa Jeová é salvação. E muito frequentemente o nome tinha um significado mais profundo e mais pessoal. Um novo caráter e capacidade. Quando dava um novo nome a alguém, significava mudança na vida dessa pessoa, o que implicava numa mudança profunda no caráter. Quando Deus dá um novo nome, significa que Ele quer operar uma mudança ou uma transformação profunda na vida da pessoa. A mudança de Simão para Pedro foi exatamente isso que aconteceu, e Pedro começou a se transformar e seu caráter começou a mudar. Nós já aprendemos que o caráter de um indivíduo é o conjunto de qualidades boas e más. E isso determina a conduta dessa pessoa. Todo mundo sabe disso. A Bíblia salienta os traços principais do caráter de Pedro, que iam sendo revelados à medida em que iam contando a história de Pedro, através de suas ações. Como, por exemplo, quando todo mundo se assombra, que vê Jesus vem, todo mundo pensa que é um fantasma.
Pedro não, Pedro se joga no mar. É aquele episódio que Jesus manda que ele venha até ele, e ele, sem olhar as circunstâncias, ele vai e de repente ele vê que está andando em cima do mar e começa a afundar, típico do sanguíneo. Pedro era um homem sincero, como todo sanguíneo. O sanguíneo, ele fala demais daquilo que ele sente. Ele tem necessidade em expressar aquilo que ele está sentindo. Enquanto pessoas de outros temperamentos escondem os seus sentimentos, o sanguíneo não. O sanguíneo é um livro aberto. Os primeiros instantes, desde os primeiros instantes que ele esteve com Jesus, Pedro mostrou-se uma pessoa transparente e verdadeira, como no momento em que ele, maravilhado com o milagre da pesca, prostrou-se aos pés de Jesus e confessou-se pecador. Ele ainda disse mais: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Típico do sanguíneo. Ele tem esses rompantes. Ele, ao mesmo tempo que se acha pecador e pede a Deus que se afaste, no mesmo momento, ele também, por outro lado, convive perfeitamente com o pecado e vai rolando até que alguém o descubra. Pedro, como todo sanguíneo, era dinâmico. Dinamismo é qualidade daquele que é enérgico, ativo, bem disposto, que tem iniciativa, e foi com essa disposição que Pedro decidiu sair do barco e ir ao encontro de Jesus por sobre as águas. Ele levantou-se contra os homens que intentavam prender Jesus e cortou a orelha de Malco. E no dia de Pentecostes teve a iniciativa de sair do cenáculo e pregar o primeiro sermão da história da igreja, arrebatando quase 3.000 almas. Irmãos, Deus quer mudar o nosso temperamento, mas não 100%. Ele vai deixar o que é importante para a obra dele. Amém. Porque se por um lado o sanguíneo é atrapalhado, se por um lado o sanguíneo faz um monte de besteiras, por outro lado ele é sincero, ele é arrojado. Assim como todo e qualquer temperamento, você tem qualidades e tem muitos defeitos. E o que Deus quer fazer? Deus quer pegar esses seus defeitos, quer transformar e quer fazer sobressair as qualidades do seu temperamento. Amém. Todo temperamento é assim. Ele tem muitas qualidades, mas ele também tem muitos problemas. Pedro era um homem volúvel. Esse é um dos problemas do sanguíneo. Ele é volúvel. Ele enjoa das pessoas. Ele começa muito bem, se apaixona, jura amor eterno. É assim que ele faz com Jesus. Ele jura amor eterno por Jesus. Todo sanguíneo é assim. Para o sanguíneo se converter é assim, ó. Basta fazer um apelo, tocar uma música bonita no fundo, aí o sanguíneo começa a chorar, vai lá na frente: ai, Senhor, eu me arrependo. Nunca mais eu vou te deixar, Senhor. Meia hora depois, ali na esquina, ele encontra um amigo antigo: vamos não sei para onde, vamos embora. E aquele limpa o choro com as costas das mãos e se embora. Assim é o sanguíneo. Mas acontece que Deus ama. E Deus transforma. Ele é volúvel, instável e muda facilmente de humor. Quando não é 8, ele é 8.000. Não é nem 80, ele é 8.000. Glória a Deus, hein? O sanguíneo, por um momento, está lá: Senhor, me arrebata, eu estou nas nuvens. Se acontece isso aqui, ele vai para o fundo do poço: me leva. Me leva, porque a vida não vale nada, eu não valho nada, eu não quero saber de nada. Quantas vezes eu pedi a Deus para me levar? Eu perdi as contas. Me leva, eu não tenho jeito, eu não presto para nada, não sei como é que o Senhor salvou uma criatura assim, eu vou mesmo para o inferno, olha o que eu fiz. Preste atenção na vida de Pedro. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vemos uma sequência de fatos que mostra bem essa realidade. O homem que ainda há pouco tinha dado lugar a Deus para usá-lo, agora dava lugar para o diabo. É, meus irmãos, é assim mesmo.
Um homem que tinha dado lugar a Deus. Deus tinha usado poderosamente agora, nos versículos 16, 17, 22 e 23. Esse mesmo homem arriscou a vida para salvar seu mestre, acometeu-se contra os seus algozes, cortou com a orelha de Malco, prometeu que iria com Jesus até a morte. Isso é o sanguíneo. Nunca te deixarei. Quantos sanguíneos já me disseram isso? Pastora, pode todo mundo sair da igreja, menos eu. Cadê? Esse é o sanguíneo. Eu só olho, digo amém, irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. Que Deus te conserve. O sanguíneo é assim. Esse mesmo homem que fez tudo isso, ele teve a coragem, depois dele arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote, e ele assim, ele compra a briga dos outros. Ele comprou a briga de Jesus. Prender Jesus o quê? O cara veio, ele não teve dúvida, cortou a orelha do cara. Ele compra a briga dos outros porque ele é emotivo. Ele se sente um super-herói. Ele quer salvar todo mundo, ele quer ser bonzinho com todo mundo, ele quer amar todo mundo. Esse é o sanguíneo. Aí acontece que ao mesmo tempo que ele fez isso, ele tem a capacidade de negar Jesus diante de uma criada. João 18:10. Inicialmente, ele não queria aceitar que Jesus lavasse os pés dele. Não, imagina, o Senhor é o mestre, é grande demais para lavar meus pés. Esse é o sanguíneo. Todo mundo estava deixando Jesus lavar os pés, mas o sanguíneo não. Não, quem sou eu? Eu sou um traste. O Senhor vai lavar meus pés? Coisa nenhuma. Depois, ele faz o contrário, ele diz para o Senhor: não, Senhor, não lava meus pés só não, lava minha cabeça, lava minhas mãos. João 13, 6 e 9. Se fosse eu te dizer, me dá um banho completo, Senhor. Se é para ficar limpa, lava tudo, cabeça, com pé, com tudo. O Senhor manda. Esse é o sanguíneo. Pedro era impulsivo e impetuoso. E a impulsividade é qualidade de alguém que reage sem pensar sobre as emoções do momento. Pedro era guiado por uma forte impulsividade. E isso já foi dito aqui hoje. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem perguntar a Deus. Aí a gente vai, que bênção, foi Deus que mandou, vamos embora. Jesus conhecia muito bem essas outras qualidades de Pedro, quando o chamou para o ministério. Jesus vê além das nossas fraquezas. Deus não chama capacitados, irmãos. Deus vê e enxerga de longe as nossas potencialidades. E quando nós nos entregamos na mão dele, aí ele começa a operar. A ousadia, a impulsividade e o dinamismo de Pedro foram muito úteis para o serviço de Deus. Muitas vezes, quando ninguém queria, ele disse: olha, na hora que disseram, cala a boca vocês aí, vocês não têm que pregar o evangelho. Não, cala a boca o quê? Importa obedecer a Deus e não os homens. Aquele mesmo homem que negou Jesus na frente de uma criada, disse para quem quisesse ouvir mais tarde: importa obedecer a Deus, não vou calar a boca coisa nenhuma. Essa intrepidez na mão de Jesus é outra história. Pedro passaria por uma experiência que foi decisiva para uma transformação profunda no seu caráter. Como é que aconteceu isso? Um grande fracasso, irmãos, ele vem sempre antes de uma grande transformação. Sempre. Por quê? Porque quando nós fracassamos, nós depomos as armas. Nós caímos na realidade e nós nos enxergamos como nós somos, sem ilusão. Eu já tive muita ilusão com relação a mim mesmo. Muita. Não, eu não vou trair Jesus. Não, eu não vou me afastar do Senhor. Não, eu sou crescido espiritualmente. Eu sou uma coluna da casa de Deus. Hoje eu não tenho nenhuma. Nenhuma. A minha única oração é que Deus me mantenha de pé. Porque eu não tenho nenhuma ilusão com relação a mim. Ah, porque mulher de Deus.
mulher de Deus, enquanto eu estou na presença dele, implorando a ele que me mantenha de pé. Nenhuma, irmãos. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você descobre que você não é confiável. Quanto mais você cresce, mais você descobre o tamanho da sua pequenez. Pedro então negou a Jesus, fracassou, para depois não querer mais voltar ao lugar onde estava quando ele caiu. As transformações começam assim: nunca mais quero fazer isso, nunca mais quero viver assim. Deus só vai transformar a sua vida quando você decidir dentro de você mesmo que nunca mais você quer viver assim. Eu lembro que a transformação maior na minha vida não foi nem quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, quando ele apareceu. Foi quando um dia, eu lembro onde eu estava, debaixo de um pé de árvore, eu disse: Senhor, nunca mais eu quero estar dentro da igreja sem conhecer vida abundante. Nunca mais. A Bíblia está dizendo que o Senhor veio para dar vida e vida em abundante. Verdade. Eu estou na igreja há muitos anos, mas eu não sei o que é isso. Eu não quero mais viver assim. Eu quero conhecer essa vida abundante, Senhor. Eu não quero nem esquentar banco, nem quero ser ativista de igreja. Eu não quero ser obreira, ativista, fazendo um monte de coisas e não ter aquela comunhão profunda contigo. Desde aquele dia, Deus começou a mudar minha vida. Porque dentro de mim tinha alguma coisa que tinha dito: chega. E é assim que começam as grandes transformações. Amém. Pedro então negou a Jesus. Pedro fracassou. E no capítulo 26 de Mateus está registrada a mais importante e mais amarga experiência de Pedro. Às vezes a gente passa por uma experiência amarga, horrorosa, que marca a vida da gente, e aí o diabo diz para você que aquilo vai te marcar a vida toda negativamente. Mas não é assim. Deus usa aquela experiência para você dar um basta em um monte de coisas. Para naquele dia você dizer: nunca mais eu quero viver assim. O acontecimento se dá no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Jesus estava preso. Aos olhos humanos, Jesus estava vivendo seus últimos momentos. E tudo que ele pregou também parecia que estava nos últimos segundos, porque a Bíblia diz que todos se dispersaram. Todos. Não foi só Pedro. A Bíblia diz que todos se dispersaram. Jesus preso, buscavam acusações contra Jesus, e depois de um interrogatório breve, cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Pedro observava tudo. De repente, uma criada se aproxima e diz: tu estavas com Jesus, o Galileu? E ele respondeu: não sei o que dizes. Amedrontado, sai para o vestíbulo, quando outra pessoa diz para os que ali se encontraram: este homem também estava com Jesus o Nazareno. E aí, como todo o sanguíneo, ele vai mais adiante. Primeiro ele diz: não sei o que diz. Agora olha o que ele diz: eu juro que não conheço tal homem. Isso é o sanguíneo. Ele tinha que dizer algo mais forte para as pessoas acreditarem. Porque primeiro ele disse: não sei do que você está falando. Parecia esse povo da CPI, da CPI de hoje, ou dessas operações. Você roubou? Não sei do que você está falando. Nunca vi, né? Ninguém sabe de nada. Pedro já inaugurou essa era. Pedro responde, então, né? Eu juro que não conheço tal homem. Aí vem um terceiro, que não tem como escapar. Deus é tremendo.
Aí o cara diz assim, mas o sotaque dele o denuncia. Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Acusaram-no de novo. Pedro se indigna e dessa vez ele não jura mais não. Como todo sanguíneo, impulsivo, ele começa a praguejar. Aí ele já está irado, está até a tampa. Aí ele começa, deve ter falado um bocado de palavrão e jurar. Não, eu não conheço esse homem. O galo então cantou. E imediatamente Pedro lembra o que Jesus havia dito. Quando ele, fanfarrão, diz, todo mundo pode te deixar, mas eu nunca te deixarei. Aí Jesus, Pedro. Naquele mesmo momento, Cristo olha para ele de forma penetrante. Eu fico imaginando o que foi que Pedro viu no olhar de Jesus. Eu tenho uma mensagem sobre isso. E quando eu escrevi essa mensagem, eu chorei muito. Porque eu fiquei imaginando a ternura nos olhos de Jesus. Eu não te disse, meu filho, para você deixar de ser fanfarrão. Mas fica tranquilo, meu filho, eu vou mudar você. Você não vai ser mais esse arroz de festa, não. Eu vou mudar, tu vai virar gente, meu filho. Fica calmo. Não acabou tudo não, porque quando Pedro cruzou, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, eu imagino o meu desespero. Quando eu faço uma coisa errada, que o meu olhar cruza com o de Jesus, eu tenho vontade que a terra se abra para eu entrar nela. Mas não tem jeito, eu vou me esconder aonde de Jesus? Jesus sabe tudo, Jesus vê tudo. E naquele momento, Pedro descobriu o que ele fez. Aconteceu com ele o que a gente costuma dizer, ele caiu em si. Só lhe restou então chorar, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Essa é a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento para a salvação. Está lá em 2 Coríntios 7:10. Ali, Pedro é despido de todo sentimento de orgulho, de prepotência, de superioridade que o caracterizou nesses 3 anos de discipulado. E sem dúvida, o fato de fazer parte do círculo íntimo de Jesus e as revelações que ele recebera de Deus fizeram-no pensar que ele era melhor e mais forte do que os demais. Quando ele disse, tu és o Cristo, aí Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Eu fico me imaginando, agora, ao invés de se sentir melhor e mais forte do que os outros, ele se sentia o pior de todos os homens, como todo sanguíneo faz. Ele, na maioria das vezes, é prepotente, é cheio de si, arrota um monte de coisas, mas quando ele pisa na bola, aí ele vai do céu ao fundo do inferno. Agora sim, eu sou o pior de todos, eu não valho nada, eu não sei o que Deus fez com que me salvou. Então, quando você chega nesse estágio, é que Deus começa o processo de conversão. Nunca antes. Os dias que se seguiram à morte de Jesus foram horríveis para Pedro. Certamente, ele ainda podia ouvir o cantar do galo na mente dele. E ele podia ver com os olhos e com a mente o olhar penetrante de Jesus. Ele estava desiludido, frustrado. Ele devia pensar que não teria perdão nunca mais, porque eu pensaria assim. Se fosse eu, ia dizer, Jesus, dessa vez, essa pisada na bola agora foi de uma vez por todas. De repente, as mulheres trazem uma notícia para Pedro. Pedro já tinha voltado lá. As mulheres dizem, Jesus está vivo, Pedro. Se fosse eu,
Tá, Jesus está vivo, que bom, que maravilha. Eu vou ficar me esgueirando aqui para ver se eu vejo. Quem sabe ele olha para mim e eu tenho a oportunidade de me arrastar. Porque o sanguíneo é assim, ele é teatral. Aí eu me arrasto, choro, me acabo, rasgo minha roupa, quem sabe ele me perdoa. Jesus não precisa de nada disso. E olha o recado que Jesus mandou para ele. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Citou nominalmente. Olha só que coisa. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele disse. Marcos 16, 7. Aí nessa hora, irmãos, o espírito de Pedro renasceu. Quando eu li isso, eu chorei. Porque eu me coloquei no lugar de Pedro e eu fico imaginando como o espírito de Pedro renasceu. Ele devia estar se sentindo a pior das criaturas. Porque quando a gente comete um erro como Pedro cometeu, a gente simplesmente tem vergonha de Deus. Quando eu me afastei de Jesus, eu tinha vergonha de Deus. Muita vergonha. E o espírito de Pedro renasceu. Ele voltou a sorrir, mas os dias passaram. E a realidade mostrava a Pedro que aqueles tempos tinham passado. Ele estava pescando de novo. Então, Jesus reaparece para ele. E começa a restauração. Mais tarde, então, no mar de Tiberíades, João conta que mesmo depois de todas as experiências que tiveram com o Senhor, Pedro resolve voltar a pescar. Capítulo 21. Alguns dias se haviam passado desde que Jesus aparecera pela segunda vez aos discípulos. Pedro tem uma ideia que revela mais uma vez a inconstância do seu caráter. Ele diz, vou pescar. Mas naquela noite, nada apanharam de novo. De manhã, Jesus aparece na praia, mas não é a princípio reconhecido por eles. Ele diz, filhos, tendes alguma coisa para comer? Pergunta o desconhecido. Não, é a resposta que lhe dão. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles obedeceram a ordem e uma multidão de peixes emergiu na rede. Estava se repetindo o milagre da pesca maravilhosa. Com certeza, Jesus queria que eles lembrassem do primeiro episódio. As circunstâncias eram bem parecidas com aquelas do dia em que foram chamados para abandonar a pescaria, para serem pescadores de homens. Por que então estava voltando ao mar? Ele já era pescador de homens. Por que ele estava no mar pescando peixes novamente? João foi o primeiro a perceber que era Jesus e disse a Pedro, é o Senhor. Quando Pedro reconheceu Jesus, cingiu-se. A Bíblia diz que ele estava nu, ou devia estar com uma roupa bem íntima, e lançou-se ao mar mais uma vez. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Pedro. Ele deve ter pensado como eu pensaria. Eu não vou perdê-lo novamente. Eu pensaria assim. Eu não vou deixar que ele vá embora de novo sem que eu peça perdão a ele. Por isso ele fez o que ele costumava fazer. Ele foi impulsivo e lançou-se ao mar. Eu faria exatamente a mesma coisa. Na praia, depois de jantarem, Jesus faz a Pedro a seguinte pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha só, o fanfarrão ainda. Tu sabes, respondeu Pedro. Aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro seria questionado mais 2 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando ele fez a terceira vez a mesma pergunta, pela terceira vez, o sanguíneo fica irritado.
Porque Jesus perguntou, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Jesus ainda foi longe. Tu me amas mais do que esses? Claro, sanguíneo, não pensou. Aí quando ele respondeu, ele deve ter pensado, vixe, mas eu pisei na bola, cara. Como é que eu posso dizer que eu amo mais do que esses, se ele sabe que eu pisei na bola? Eu amo, mas nem tanto. Aí Jesus faz a segunda vez a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí parou, aí. Quando falou a terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro estava triste e muito chateado. Ele deve ter respondido de cabeça baixa, Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, o Senhor sabe que eu pisei na bola, o Senhor sabe tudo o que aconteceu, mas o Senhor sabe também que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus lhe pede pela terceira vez. A partir daquele momento, Pedro estava restaurado, convertido, transformado e pronto para ir até a morte com Jesus. Pedro agora é chamado pela segunda vez e Jesus pede a ele, agora transformado, que apacente as ovelhas. Ou seja, o segundo chamado de Pedro é para ser pastor. Tanto é que logo em seguida, Jesus fala sobre o tipo de morte que Pedro teria com que glorificaria a Deus. E como é que acontece com Pedro transformado? Jesus voltou para o Pai à vista de todos e disse que voltaria à terra. Dessa vez Pedro acreditou. Ordenou que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E 50 dias depois da ressurreição de Jesus, da promessa que ele fez, eles são batizados com o Espírito Santo. Os sinais resultantes do batismo chamam a atenção dos judeus de todo mundo que estavam ali reunidos para festejarem o Pentecoste. E eles querem saber o que era aquilo. Eu fico imaginando todo mundo falando aquele monte de línguas, o povo cheio de poder, porque na verdade o batismo é um batismo de poder. Todo mundo cheio de poder, falando com intrepidez, falando um monte de línguas diferentes, e todo mundo quer saber o que é aquilo. Quem é que fala cheio do Espírito Santo? Pedro. Levanta e prega o primeiro sermão da igreja com tanta ousadia e com tanto destemor que quase 3.000 almas se converteram com aquele sermão dele. Aquele homem que negou a Jesus 3 vezes, depois que o galo cantou 3 vezes, que disse a Jesus por 3 vezes seguidas, não, depois jurou, depois xingou. Isso é para a gente saber que um discípulo cheio do Espírito Santo não é forjado só com acertos. Porque se você só acertar, você vai ser cheio de si mesmo. Mas se você errar e se você cair em si, Deus vai mostrar para você verdadeiramente quem você é. E aí você vai ser útil para a obra de Deus. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos levantar com intrepidez. Então ele usou uma característica de Pedro, que era aquela intrepidez de primeiro fazer e depois pensar. Quando todo mundo ficou, e aí, quem é que vai falar? Quem é que vai explicar? Todo mundo, o que é isso? O que está acontecendo? Ele usou o temperamento de Pedro. Pedro levantou, fez um discurso e quase 3.000 pessoas se converteram, porque Deus usou uma característica do sanguíneo, que é a intrepidez, a ausência de medo para fazer certas coisas. Depois do Pentecostes, nós vimos 2 elementos que marcaram o ministério de Pedro. O primeiro é a graça para resistir à perseguição. E o segundo é o zelo pela integridade da igreja. O sanguíneo é assim, ele é zeloso. O sanguíneo cheio do Espírito Santo, ele é zeloso, assim como o colérico. Ele é zeloso pelas coisas de Deus.
E Deus deu a ele graça para resistir à perseguição. Um homem inconstante que não conseguia ficar sequer uma hora em oração com Jesus naquele Monte das Oliveiras. Lembram desse episódio? Vem comigo, gente. Fica comigo em oração. Até que eles viessem prender a Jesus. O que aconteceu? Todo mundo dormiu. Entre eles, quem é que estava? Pedro. Dormiu. Quando a gente chama o povo para orar, é difícil. Primeiro que o povo não vai. Segundo, quando vai, dorme. Agora, Pedro é um homem constante em oração. E estava indo orar juntamente com João quando curaram um coxo à porta do templo. A Bíblia diz que ele ia todos os dias ao templo. Não era 3 vezes por semana, não. Era todos os dias. Naquela oportunidade, Pedro pregou seu segundo sermão e dessa vez se converteram quase 5.000 pessoas. Deus pega esse sanguíneo mulambento que não servia para nada, pisador de bola, e transforma numa coluna da igreja. É isso que Deus quer fazer. Amém. Aquele tumulto chamou a atenção dos sacerdotes e dos capitães do templo, e eles conduziram Pedro e João ao Sinédrio, o mesmo tribunal que julgara Jesus. Dessa vez, quando chegou na frente do povo, ele não xingou, não. Agora, Pedro convertido, ele não procurou se defender de nada e também não culpou ninguém. Um dos sinais de que você está convertido é que você não culpa as pessoas pelos seus erros. Você assume. Eu me exaltei porque fulano me cutucou. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz aquilo porque Deus não se apressou em me socorrer. Eu fiz não sei mais o que. Você não culpa ninguém. Você sabe que foi você que pisou na bola. Ele estava seguro e convicto a ponto de defender com toda a ousadia a causa do mestre e alegrar-se por se haver digno de sofrer pelo Senhor. Nem mesmo os grandes intérpretes da lei judaica conseguiram calar a Pedro, muito pelo contrário, ficaram impressionados com a sabedoria com que Pedro falava, sabendo que este era um homem indouto. Pressionado para que parasse de pregar, Pedro saiu com esta pérola: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Importa agradar a Deus e não aos homens. Amém. Que Pedro é esse? Transformado. Já estou terminando. A igreja recém-formada crescia de forma impressionante. Grande era o entusiasmo entre aqueles primeiros crentes. Eles vendiam suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. E nessa conjuntura, Pedro, como líder da igreja, tem que lidar com os ardis de Ananias e Safira, um casal que usou de falsidade para com a comunidade dos santos. Venderam a propriedade a fim de que o dinheiro fosse doado, mas não entregaram o valor combinado. Eles guardaram uma parte e tentaram enganar o homem de Deus. A desonestidade do casal foi revelada a Pedro. Pedro teve uma revelação de Deus. Aquele fato poderia ser um sério precedente. Logo no início, e Pedro precisava tomar uma posição. E se outros agissem como eles? A falsidade e a mentira estaria instalada dentro da igreja. Aquela era uma questão de integridade. Pedro desmascarou os dois que morreram ali aos pés do apóstolo. É importante notar o papel da liderança desempenhado por Pedro naqueles dias. Foi ele que sugeriu que se escolhesse um outro apóstolo para preencher o lugar de Judas, o traidor, e que resultou na escolha de Matias. Foi ele que respondeu aos judeus atônitos o que significavam os sinais do dia de Pentecostes. Pedro se transformou em um homem notável. Notável por sua sinceridade, notável por seu desejo de servir a Deus em quaisquer circunstâncias,
E com sua história, nós aprendemos que Deus chama o homem, apesar de seus defeitos, a fim de projetar no homem que deixa que Deus haja o caráter dele, mediante a obra do Espírito Santo, porque ele conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe das nossas imperfeições, ele nos entende. Há uma virtude que não pode faltar, porém, num servo do Senhor: a sinceridade. Nós temos que ser sinceros e falar a verdade. Se formos sinceros e desejarmos sinceramente servi-los, com toda a dedicação, a porta estará aberta para que o Espírito Santo entre e efetue em nós as transformações necessárias do nosso caráter, a fim de que nós possamos nos livrar de nós mesmos. Livrando-nos de nós mesmos, nós seremos como Pedro, que não se achou digno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ou então, nós podemos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus tem vida abundante para cada um de nós. Se queremos viver com Ele, e se quisermos ressuscitar com Ele, nós temos que deixar que o Espírito Santo opere em nós essa transformação. Jesus querido, obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada pelo exemplo de Pedro, de Paulo, de todos os outros, Senhor, chamados heróis da fé. Que nós possamos seguir os passos deles, Senhor. Que nós possamos deixar que o teu Espírito Santo nos transforme. Te agradecemos em nome de Jesus.